Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Pai amado, queridos irmãos de luz, que gentilmente nos guiam, inspiram e protegem, com alegria e gratidão no peito, damos boas-vindas a vocês para mais uma oportunidade de estudo através do Evangelho no Lar. Pedimos então, meu Pai, ajude-nos a estarmos abertos em totalidade para os ensinamentos aqui propostos, a fim de que eles não fiquem somente em nossa mente, mas que eles virem semente e germinem, transformando-se em atitudes nossas diárias. Que a gente possa ser cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da alegria, da bondade, da justiça e da caridade. Que assim seja. Pedimos à espiritualidade, por favor, abençoem essa água que separamos previamente, fluidificando-a, transformando-a em um bálsamo, um remédio para o nosso corpo, perispírito e alma, atuando em cada célula, cada átomo, cada chakra, a fim de que possamos estar em uma boa sintonia vibratória para sermos pessoas boas para as pessoas que nos cercam e para nós mesmos. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Os bens que Deus confia aos homens despertam uma ardente e louca ambição em seus corações. Ao se apegarem loucamente a uma riqueza, tão perecível e passageira quanto o corpo que utilizam, esquecem que um dia terão que prestar contas ao Senhor do que Ele lhes emprestou. A riqueza lhes impõe o título de ministros da caridade na terra, e terão que distribuí-la com inteligência. Quando utilizam a riqueza em benefício próprio, tornam-se iguais àqueles a quem foi confiado um depósito e dele não souberam cuidar. O esquecimento voluntário dos deveres se acabará com a morte, que rasgará o véu debaixo do qual se escondem. Então, terão que prestar contas até mesmo para com aquele amigo esquecido que um dia os ajudou e que nesse momento se apresenta diante de vocês com a autoridade de um juiz. É em vão que na terra procurem se iludir chamando de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamam de economia e previdência não passa de ambição e pão-durismo. O que chamam de generosidade não passa de esbanjamento em favor próprio. Ao deixar de fazer a caridade, um pai de família economiza, junta ouro sobre ouro e diz que tudo isso é para deixar seus filhos com a maior quantidade de bens possíveis, evitando, assim, que eles caiam na miséria. É muito justo e paternal, e não se pode censurá-lo por isso. Mas será esse o único objetivo a orientá-lo? Não estará ele muitas vezes se desculpando para com a sua própria consciência, justificando aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal aos bens terrenos, admitindo-se que o amor paternal seja seu único propósito? Será isso motivo para esquecer seus irmãos perante Deus? Se ele mesmo já tem o supérfluo,
Deixará seus filhos na miséria só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não estará ele dando uma lição de egoísmo e endurecendo o coração de seus filhos? Não estará ele desestimulando-os a praticar o amor ao próximo? Pais e mães, vocês cometem um grande erro acreditando que deste modo conseguirão maior afeição de seus filhos. Se eles são ensinados a serem egoístas com os outros, também serão com vocês. Quando um homem acumula bens pelo suor de seu trabalho, ouvimos dizer frequentemente: quando o dinheiro é ganho com esforço, sabemos lhe dar valor. Nada pode ser mais verdadeiro. Se esse homem que diz conhecer o valor do dinheiro fizer a caridade segundo suas possibilidades, terá um mérito muito maior do que aquele que já nasceu rico e desconhece as difíceis fadigas do trabalho. Porém, se esse homem que recorda do esforço e do sofrimento que passou para adquirir sua fortuna se tornar egoísta, insensível para com os pobres, será bem mais culpado do que aquele que já nasceu rico. Porque quanto mais cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais deve empenhar em ajudar os outros. Infelizmente, o homem de posse sempre carrega consigo um outro sentimento, tão forte quanto o apego à riqueza. É o sentimento do orgulho. É comum ver-se o novo rico importunar o infeliz que implora a sua ajuda, com um relato de suas obras e de suas habilidades. Em vez de ajudá-lo, ainda lhe diz: faça como eu fiz. Na opinião dele, a bondade de Deus em nada influiu para que ele conquistasse sua riqueza. O mérito cabe somente a ele. Seu orgulho lhe coloca uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e capacidade, ele não compreende que Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a riqueza não significa desprendimento dos bons terrenos. É antes descaso e indiferença. O homem, como administrador desses bens, não tem o direito de esbanjá-los ou usá-los em benefício próprio. O gasto irresponsável não é generosidade. É quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um auxílio. O desprendimento dos bens terrenos consiste em dar à riqueza o seu verdadeiro valor, em utilizá-la em favor dos outros e não somente em benefício próprio, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura. Desprendimento dos bens terrenos também consiste em perder a riqueza sem reclamar, se Deus assim julgar necessário. Se, por uma infelicidade inesperada, ficarem como Jó, digam o mesmo que ele: meu Deus, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, que seja feita a sua vontade. Eis aí o verdadeiro arrependimento. Sejam, antes de tudo, submissos. Tenham fé naquele que, assim como deu e tirou, pode devolver. Resistam com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa as forças. Nunca esqueçam que, ao lado de uma prova difícil, Deus sempre coloca uma consolação. Existem bens infinitamente mais preciosos que os bens da terra, e esse pensamento os ajudará a se desprenderem deles. Quanto menos valor derem a uma determinada coisa, menos sensíveis ficarão em relação à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que vê apenas o momento presente. Aquele que não se apega aos bens terrenos é como o adulto que vê somente as coisas mais importantes, pois compreende as palavras proféticas do Salvador: o meu reino não é deste mundo. O Senhor não solicita a ninguém que se desfaça daquilo que possui e se torne um mendigo voluntário, porque nesse caso essa pessoa seria uma carga a mais para a sociedade. Agir desse modo é compreender mal o ensinamento do desprendimento dos bens terrenos. É antes outro tipo de egoísmo, pois essa pessoa estará fugindo à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre os ombros de quem a possui. Deus dá a riqueza a quem lhe parece ser bom para administrá-la em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza quando é dada por Deus é renunciar ao bem que se pode fazer administrando-a com sabedoria. Saber viver sem a riqueza
quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a possuímos e saber sacrificá-la quando for necessário, é agir de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles que recebem uma boa fortuna devem dizer: meu Deus, o Senhor me enviou uma nova tarefa. Me envia também as forças para desempenhá-la segundo a sua vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar quanto ao desprendimento dos bens terrenos. E resumirei dizendo: aprendam a se contentar com pouco. Se forem pobres, não invejem os ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. E se forem ricos, não esqueçam que seus bens lhe foram confiados e que terão que justificar o emprego que fizerem deles, como quem presta contas sobre o empréstimo recebido. Não façam como aquele que foi confiado um depósito e dele não soube cuidar, fazendo com que servisse apenas para a satisfação do orgulho e da sensualidade. Não se julguem com o direito de aproveitar somente em benefício próprio a riqueza recebida. Ela não lhes foi dada, e sim emprestada. Se não sabem fazer com que ela frutifique, vocês não têm o direito de pedir. Lembrem-se de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. E meus irmãos, hoje eu nem vou me ater a explicar a passagem, porque além de extensa, ela é altamente clara e completa. Só vou deixar aqui um adendo. O que é que você faz com o dinheiro que chega até você, com a sua fortuna, né? Você usa para vaidades, você alimenta o seu egoísmo, você se cega ao que ocorre com você, com as pessoas à sua volta? Ou o dinheiro para você é uma ferramenta para que você possa manifestar a sua gratidão ao universo, o seu amor a Deus? Fiquemos com essas reflexões hoje e peçamos para a espiritualidade, para o nosso Pai amado, que a gente tenha, se for assim do nosso merecimento, um dia repleto de paz, saúde, alegrias e aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livrai-nos, Senhor, do mal, pois é teu todo o poder e glória. Que assim seja.